A contribuição previdenciária do servidor público incide também sobre terço de férias, 13º, outros adicionais? Bora descobrir. A questão da incidência de contribuição previdenciária ela é muito importante porque mexe no bolso, aonde mais dói. E aí nós temos há muitos anos uma discussão jurisprudencial, tanto com relação ao regime geral, quanto com relação ao regime de previdência da União, com relação à incidência ou não da contribuição previdenciária sobre essas parcelas remuneratórias que não são incorporáveis à remuneração. E aí o Supremo finalmente definiu isso ao julgar o tema 163 da sua repercussão geral. O julgamento de outubro de 2018 sofreu, inclusive, oposição aqui de embargos declaratórios, só foi julgado definitivamente até mais recentemente do que isso daqui. E o tema buscava definir a constitucionalidade ou não da exigência de contribuição previdenciária sobre terço de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, de insalubridade, tendo em vista a natureza jurídica de tais verbas. Lá no artigo 40 da Constituição, desde a emenda 20, nós sabemos que o regime de previdência dos servidores ele tem caráter contributivo, desde a emenda 20. Na emenda 41, a redação do caput se tornou mais expressa para dizer que é contributivo, tendo remuneração do ente público, dos servidores ativos, inativos e pensionistas. A emenda 103 mudou um pouquinho. Ela diz que terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do ente público, servidores ativos, aposentados e pensionistas. Não houve alteração no que tange às pessoas obrigadas a contribuir. O caput do artigo 40 mudou com a emenda 103, porque antes a gente tinha uma previsão expressa de União, Estado, DF e município, coisa que não temos mais. O artigo 40, caput, não faz mais remissão expressa aos entes federados, mas diz que todos os regimes públicos de previdência de servidores terão caráter contributivo, inclusive aqui com contribuição dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Muito bem, nós sabemos então que os servidores precisam contribuir. E aí a gente tem que ter uma norma que diga qual é a contribuição. Acontece que a Constituição, nós não temos uma regra específica vigorando para todo mundo. Na Constituição, a gente encontra o artigo 40, parágrafo 12, que diz que serão observados, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência. E lá no regime geral de previdência, a Lei 8.212, a gente tem o que é o salário de contribuição, que para o empregado, para o trabalhador avulso, são basicamente os ganhos habituais. Tudo aquilo que você recebe com frequência, que faz parte da sua esfera, você tem aquilo incorporado ao seu patrimônio jurídico, nós já sabemos que você tem um patamar remuneratório grande, e aí não interessa se é em relação ao seu DAS, se é em relação aos seus cargos comissionados, você ganha aquele dinheiro, você tem a segurança de que você continua ganhando durante algum período. De acordo com a lógica do regime geral, haveria sim a incidência de contribuição previdenciária. Tudo aquilo que você ganha com frequência, com habitualidade, sofre a incidência de contribuição previdenciária no regime geral, Lei 8.212. É o caso, por exemplo, do garçom. O garçom que ganha um salário mínimo fixo, mas de gorjeta, é um restaurante muito bom, cheio de gente que gosta de gastar dinheiro. De gorjeta, o cara ganha mais 3 mil reais de gorjeta. Na lógica do regime geral, a incidência das contribuições previdenciárias ocorre sobre o salário e sobre os ganhos habituais, inclusive gorjeta. Muito bem. Quando essa lógica foi transposta para o serviço público, os entes federados resolveram que deveria haver a incidência de contribuição previdenciária sobre tudo aquilo que é ganho habitual. Seu DAS, que você recebe todos os meses, que é a remuneração do cargo efetivo, sobre o adicional de férias que você recebe todo ano, com habitualidade, sobre os adicionais noturnos, etc. Então, administrativamente, os entes federados cobravam contribuição previdenciária sobre essas parcelas remuneratórias. Beleza.
E aí o que acontece é que o Supremo, em outubro de 18, definiu o seguinte, que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, serviços extraordinários e os adicionais noturnos ou insalubridade. Ou seja, de acordo com o Supremo, o que interessa não é o critério de habitualidade que a gente encontra lá na 8.212. Para servidor público, o que interessa para definir a contribuição previdenciária é saber se a parcela será incorporada ou não à aposentadoria. Se aquele provento, se aquela parcela remuneratória incorpora na aposentadoria, beleza, vamos cobrar contribuição previdenciária, porque se você vai ter um benefício futuro, você tem que ter a cobrança hoje. Legal. Mas se as parcelas não são incorporáveis, como férias, por exemplo, o aposentado não recebe adicional de férias. Um aposentado não recebe adicional por serviços noturnos. Então, essas parcelas não sofrerão incidência da contribuição previdenciária. O tema, portanto, 163 da repercussão geral do Supremo, julgado inicialmente em outubro de 18, mas que transitou em julgado muito mais recentemente, é aplicável. Isso daqui transitou em julgado, está valendo. Servidor público só vai ter incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas que sejam incorporáveis aos seus proventos na aposentadoria. Beleza? E aí fique esperto, porque eu estou falando aqui de servidor público. Para iniciativa privada, a gente tem outros precedentes importantes lá no STJ e a matéria tem um outro viés, outro direcionamento. A gente está falando aqui de servidor público, tema 163 da repercussão geral do Supremo, plenamente aplicável. Tranquilo? Muito bem. Até a próxima.